É chegado o momento da gente curtir o nosso Taping Rouge. Muito boa noite, você que está aí acompanhando a nossa programação da TV Otimista desde cedinho, mas agora parou nesse programa de entretenimento, nesse que tem a minha companhia, claro, de toda a minha produção, porque a gente está sempre querendo mesmo te trazer cada vez mais para perto, para conversar, para bater um papo, para frequentar os eventos, os melhores eventos do estado do Ceará, viu? Nesse agora, a gente começa direto da loja Desconexo, que está lançando o Showroom 2026. Eles sempre nos convidam e a gente faz questão de participar, porque essa loja só tem coisa linda. E também tem convidado especial, Braulio Bessa, vai fazer parte de tudo isso aqui também. Vamos conversar, vamos curtir um pouco essa festa comigo? Vamos lá! Quando esse convite surgiu para você vir participar desse momento tão especial, principalmente quando a gente fala de carro, de lá, de casa, de lá, né? Esse negócio do aconchego, quero saber, vou topar na hora. E o que mais você se identifica quando o assunto é de fato moradia, morada? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, assim, quando me falaram que eu ia falar para uma ruma de arquiteto, desse povo que entende da coisa, eu falei, olha, de casa eu entendo, porque até os meus 14 anos eu morei em mais de 20 casas, pulando de casa em casa de aluguel lá no Alto Santo. E é interessante como você vai... Olha aí, o Coliseu é mais famoso do que eu lá. Mas é interessante assim como cada lugar, cada casa que a gente entrava, a gente vivia um lar diferente, sabe? Assim, a experiência de morar em cada casa era muito diferente. E eu gosto muito, assim, é um assunto que me interessa. Eu pesquiso muito, aí eu criei gosto por essa coisa, já construí uma casa grande lá no Alto Santo, que era a casa dos nossos sonhos, assim, eu e Camila projetamos aquela casa com um olhar muito para dentro, assim, sabe? Uma casa em Alto Santo, então ela tem que ter a cara daquele lugar, daquele povo, da nossa família. E eu acho que hoje eu estou aqui mais para contar essa experiência do morar, sabe? A experiência do que eu enxergo, assim, o que é uma casa. E tem uma fala minha que os meninos até colocaram na divulgação, que eu falo, uma casa eu acho que é uma obra de arte que a gente mora dentro, sabe? E é muito especial ter a possibilidade de morar dentro de uma obra de arte, e essa obra de arte ela se confunde com você mesmo, ela conta a sua história, tem pedaços nossos assim, em cada lugar. E eu vou trazer um pouco dessa experiência do morar na minha vida. Se fosse hoje um cômodo no momento da sua vida, que cômodo da casa você seria? O momento da sua vida que você vive hoje? Olha, não seria quarto, porque o que eu tenho menos feito é dormir. Com duas crianças pequenas em casa, uma de 3 anos, uma de 3 meses, eu tenho dormido muito pouco. Mas eu acho que se eu fosse dizer um cômodo assim, de uma casa, não só hoje, mas desde sempre, eu seria uma... Que pergunta boa, viu? Que pergunta boa. Seria uma varanda. Eu acho que eu seria a varanda, com rede, claro. Na minha casa, por exemplo, a varanda dá para armar 32 redes sem repetir armador. Então é 32 redes de verdade, sem uma estar encangada na outra. Mas eu acho que a varanda talvez tenha essa simbologia comigo, assim, porque, veja só, ao mesmo tempo que você está dentro, você está fora. Você está ali tendo uma visão de mundo, pegando aquele ar. Quem passa na rua, você dá com a mão, você vê o povo lhe vê. Então eu acho que ter esse sentimento dúbio de estar acolhido dentro de casa e ao mesmo tempo estar fora, talvez a alma do artista pede isso. Para os apaixonados por carro, por velocidade, por tecnologia e por aquele veículo que passa
sem passar despercebido. Então, você está no lugar certo. A gente foi convidado através da Porsche Center Fortaleza para o lançamento da Porsche 911. Gente, será que essa máquina vale a pena mesmo? Será que você pode investir o seu dinheiro nela? A gente vai saber agora. Esse carro ele é da década de 1970, né? Ele é um carro atual, na plataforma atual de um Porsche atual, né? Ele é construído na plataforma do 911 Carrera GTS, mas ele remete a um ícone que já foi do passado, um ícone da década de 70, que é o Spirit. Então esse carro, a Porsche faz uma releitura dele, assim como já fez de alguns outros modelos também, como por exemplo o Sport Classic, como também o 911 ST e alguns outros também da linha Heritage da Porsche. Deve ser mais uma opção para público aqui de Fortaleza. Sem dúvida, é mais uma opção. Esse carro fica aqui no estado do Ceará. Esse carro vai para uma pessoa que é realmente apaixonada por carros, gosta de coleção, então sem sombra de dúvida esse carro vai estar desfilando pela cidade. Primeiramente, agradecer a Porsche Fortaleza por estar trazendo essa novidade aqui para a população cearense. É uma junção do retrô com a atualidade. Eu acho que vai agradecer todo tipo de público, né? E muito feliz de estar aqui, podendo prestigiar essa festa linda. E aí com a qualidade, né, do motor, e das linhas, do design da Porsche. É um carro muito potente, traz muita segurança. Um carro para a família também. É um carro para quem gosta de velocidade, para quem gosta da marca, é um carro purista. Então, assim, folgado de elogios para o carro. Tem umas características interessantes, né? Porque remetendo lá à década de 70, então as linhas interessantes. Isso, tem o capota retrô, né? Tem aquele toquezinho de antiguidade com atualidade. Eu acho o carro tá lindo, tá ao máximo o carro. Uma versão muito exclusiva, um carro que tem uma tiragem de 1.500 carros apenas para o mundo. Ele é estilizado pelos anos 70 da Porsche, né? O carro tem muitos elementos do Porsche da década de 70, então o acabamento interno, rodas, tem toda uma releitura aí envolvida. Esse carro ele possui uma tecnologia híbrida totalmente diferente do mercado. Ela não é um híbrido de impulsão, não existe motor elétrico na roda do carro. O motor elétrico ele está posicionado tanto no turbo como na caixa de câmbio, para zerar os delays que as peças móveis de movimento mais pesado como o câmbio tem, trazendo muito mais agilidade e mais aceleração. É um carro que acelera em 3 segundos de 0 a 100, muito rápido. É um carro para um público seleto bem, que demanda assim, uma qualidade muito boa. É o público que exige performance, não é muito voltado para eficiência, economia não, é performance. Um público que quer um carro bem específico. É, bem exclusivo. Você vai ver aí quando a gente apresentar que o interno, o para-choque, roda, é sensacional os elementos, a Porsche não erra nunca. Você piscou e a gente fez o quê? Já apareceu aqui de novo, você está aí no seu sofá ou está no seu escritório, acompanhando também através da internet o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Se você estava zapeando e parou agora, a gente está em mais um bloco do nosso Tapis Rouge, dessa vez para falar de uma exposição incrível que está acontecendo no Museu da Fotografia, chama-se Foto Fantasma. A gente foi convidado e claro que a gente fez questão de marcar presença.
Essa exposição, ela marca aí os 9 anos do Museu da Fotografia, aqui em Fortaleza, e ela, na verdade, reúne cerca de 100 obras de 37 artistas que compõem o acervo aqui do Instituto do Museu. Então, é um modo também de celebrar essa instituição e essa iniciativa muito importante de reunir esse acervo aqui, que é da cidade, né? Que é de Fortaleza, e que tem obras emblemáticas do Brasil, né? Importantíssimas para a gente pensar a história do Brasil e pensar também questões do mundo, assim como a gente também tem, acho que também pela primeira vez aqui no museu, uma exposição com um viés um pouco mais contemporâneo. Então também a gente tem artistas contemporâneos que estão aí fazendo uso da fotografia como um meio mais experimental, né, como meio de expressão mais amplo. Essa exposição, ela parte de uma ideia de discutir a fotografia como uma espécie de tecnomagia, como um meio aí que pode capturar algo que está além do visível. Então, vão ter imagens que lidam com isso de modo, com essa fantasmagoria de modo mais direto, né, com aparições, assombrações, fantasmas ali mais literais, e vão ter também outras discussões em outros caminhos. A gente vai falar de conflito histórico, de trauma político, de questões do passado que atravessam o tempo e continuam a trazer questões para o presente. Então, tem um pouco de tudo e, de modo geral, a gente quer que o público venha e consiga ler, se engajar com essas imagens de um jeito profundo e, quem sabe, sair com um olhar aí mais afinado, afiado, ainda mais nesse tempo que a gente vive, onde a gente está discutindo tanto, né, a natureza, a veracidade das imagens. Eu acho que essa exposição pode contribuir com isso aí. Foto Fantasmas foi uma oportunidade que a gente teve de pensar a ideia da fotografia enquanto um processo que é tecnológico, certo? A fotografia, ela vem de uma ideia que está ligada ao movimento industrial, né? Quando a gente está pensando na história da modernidade, e ao mesmo tempo a ideia de fantasma, porque ela vai trazendo a ideia do que é incapturável. Então, a gente começa a tensionar essa origem da fotografia e, ao mesmo tempo, como alguns fotógrafos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles vão entendendo, na verdade, que ela sai desse lugar mais, enfim, factual do produto para a gente pensar uma ideia mais de imaginário e de possibilidade de se relacionar com cosmologias, né? Então, o fantasma, digamos assim, nessa exposição, que ela tem um atributo, não só falar da fotografia, mas pensar um pouco a história do Brasil, pensar politicamente a história do Brasil e como, na verdade, esse fantasma e essa ideia de fantasma que está muito ligada, às vezes, a uma ideia ou hollywoodiana ou, de alguma maneira, longe das cosmologias que a gente tem aqui, como é que dentro da fotografia a gente pode atribuir esse processo de cuidado entre essas diversas cosmologias. Por exemplo, a Cláudia Andujá, ela vai trazer isso quando ela vai trazer uma relação mais direta com o povo Yanomami, né? A gente vai trazer o Paulo Nazaré, que vai entender o corpo dele dentro de um lastro, que é um lastro de estrutura colonial, e como esse lastro de estrutura colonial, ele também é fantasmagórico, então como ele, enquanto agente, né, da sua própria foto, como artista que está ali se colocando seu próprio corpo, ele de alguma maneira abarca essa ideia do visível e do invisível, assim. Então, o Foto Fantasma é quase como se fosse uma tese que a gente foi entendendo, que vai falar um pouco sobre esses lastros dessa tecnomagia que seria a própria fotografia, né? A gente tem uma sala que ela é do artista Mário Ramiro, né, que ele vai estudar um pouco o gabinete de fluidos e vai pensar muito sobre fotografias que foram feitas no início do século, assim, para a gente entender como a fotografia ela se ligava à ideia de entender o espiritismo, por exemplo, como algo que era cientificista, né? Então, como é que isso, na verdade, tem a ver com a história da fotografia e tem a ver com a ideia de a gente entender, colocar pontos nos is, mas, na verdade, ela é sempre incapturável, né? O que é que sempre, na verdade, na imagem a gente não consegue obter, né? Então, tem uma coisa ali dessa dubiedade que fica muito clara para a gente, e como o fantasma, na verdade, é uma palavra muito pequena para a gente pensar essas diversas cosmologias que existem dentro do Brasil e de alguma maneira foram subjugadas, e que a gente, por exemplo, abre a exposição com uma foto de Eustáquio Neves, que vai falar muito sobre o congado, assim, e vai trazer, por exemplo, a ideia do rosário, né, do terço, e como isso que está atrelado muito a uma religiosidade católica, na verdade, ela foi transformada, reapropriada e redirigida, né, dentro de muitos cultos e muitos territórios que vão falar, por exemplo, sobre matriz africana, né? Então, esses são um dos exemplos que a gente pode falar, mas a gente pode falar aqui, por exemplo, do próprio cangaço, né, enquanto há fotografias que estão ali
uma consciência desses personagens, né, que são históricos e que são super importantes para a gente pensar o Nordeste e o Brasil de alguma maneira, mas que se colocam como retratados conscientes, né? Eles sabiam que estavam ali fazendo a história e de alguma maneira também são um certo tipo de fantasmas, se a gente for pensar a ideia de território, né? Então a gente vive esse lastro, a gente vive essa recordação, né, cultuada, né? Porque um fantasma só é um fantasma se ele é cultuado. Então o que é que a gente entende que politicamente pode ser interessante de cultuar e o que não, né? Então é um pouco sobre isso, pegando a fotografia como partido. Que está comemorando esse ano, 2026, 9 anos, entrando assim em 2026 com essa exposição fantástica assim do Fotofantasma, né? Que conceito é esse, doutor Silva? Como é que vocês vão comemorar esses 9 anos? Os 9 anos a gente tem que comemorar bem e diferente, porque nós nunca tínhamos feito uma exposição contemporânea, como nós resolvemos fazer aqui, que é uma exposição diferenciada, que ela principalmente ela estando dentro da coleção permanente, que é uma coisa que são para 2 anos. Nesse caso não, nós resolvemos fazer uma contemporânea, que aí vai ser uma de duração mais longa, mas não longa como a gente sempre fez, porque é uma exposição completamente diferente. Tem obras aí de fotógrafos e artistas diferentes, assim, mostrando, e que não é uma forma não cronológica, né, assim, de mostrar a história do Brasil e do mundo. Isso aí o curador que a gente convidou, o curador que é o Germano Duchá, que é um curador contemporâneo, é um grande curador, para fazer essa exposição, né? E a ideia dele foi fazer o Fotofantasma, que é uma exposição diferenciada. E aí não é só esse andar aqui, não. São 2 andares de exposição com muita fotografia desse acervo fantástico. São 2 andares, são os 2 andares que era para ser da coleção permanente, tá? E o outro andar que é da exposição temporária, que hoje é do Araquém Alcântara, que é linda e que ela sai segunda-feira, entendeu? Que aí vai entrar outra exposição, que é uma exposição sobre a Ucrânia, a guerra da Ucrânia. Fala pra gente então, assim, como é que vai ser essa exposição, assim, de certa forma tão atual, né, assim? Pois ela abre dia 28, que é uma exposição muito forte, que é sobre a guerra da Ucrânia. São muitas imagens, são imagens fortes, mas não tão fortes como foi a da guerra. Essa vai ser um pouco mais leve, mas de qualquer jeito vai ter muitas imagens fortes. O senhor, como um verdadeiro apaixonado por tudo isso aqui, porque a gente sabe que o acervo foram vários anos para construir tudo isso, né? Vai mostrar para todo mundo essa particularidade de todas essas fotografias. Isso aí na realidade, o que a gente se preocupa, a questão dessas imagens, é por causa das escolas que a gente trabalha e que traz por dia para cá. Entendeu? Que nós trabalhamos só com crianças carentes das escolas públicas e a gente traz por dia em torno de 200 crianças para cá. E a gente tem que dar uma visão diferente para elas, é uma evolução do que elas tinham antes, que era uma coisa mais calma, mais moderna.